Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro de 2020. E agora é oficial. O Banco Mundial revelou que 38 milhões de pessoas, é um número estimado, em todo o leste asiático e pacífico ficaram abaixo do salário limite, que é de $5,5 por dia. O Banco Mundial também disse que milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. Essas sofreram com as medidas de isolamento social, o colapso do turismo e a fraca demanda por exportações da região. Fatores que dizimaram, esse é o termo usado pelo Banco Mundial, dizimaram seus meios de subsistência. É claro que o Banco Mundial está se referindo aqui aos efeitos da pandemia, principalmente. O documento também diz que a riqueza dos bilionários globais caiu 6,6% no início de 2020 e o número total de ultra-ricos recuou 43% no período, para 2.058 pessoas, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Por outro lado, um país está rindo, dando risada à toa. Enquanto a maioria, ou melhor, todos os países empobreceram, um sobressaiu-se, e muito bem, dessa história toda. Estou falando da China. A China ficou muito mais rica nesse período estudado pelo Banco Mundial. A riqueza, diz o mesmo documento do Banco Mundial, dos bilionários chineses aumentou em 1/5 durante o período de abril de 2019 até o fim de julho deste ano. E na Ásia-Pacífico, que abriga o maior número de bilionários do mundo, a riqueza caiu 2,1%. Os bilionários no continente detêm metade da riqueza da Ásia-Pacífico e 17% da riqueza global, ante 14,8% do ano passado. Essa diferença para mais deve-se aos bilionários chineses, que viram o seu capital aumentar e muito durante a pandemia. A matéria é longa, mas dá dados bastante sólidos, como, por exemplo, diz que a fortuna conjunta dos ultra-ricos da China saltou 41%. 41% de abril de 2019 até o fim de julho deste ano, graças à alta nos preços dos ativos após a queda registrada em março, causada pela pandemia do Covid-19. Ou seja, houve uma queda no início da pandemia, mas rapidamente a economia chinesa se recuperou e as bolsas fizeram a festa dos muito ricos. Eles simplesmente dobraram, ou quase que dobraram, o seu capital investido logo depois da pandemia. Um aumento de 41% é muita coisa para qualquer investidor. Com isso, os cidadãos mais ricos do país chegaram juntos à marca da bagatela de 1,7 trilhão em riqueza e impulsionaram a fortuna global dos bilionários para um novo recorde. Um lucrinho de 1 trilhão, melhor dizendo, e 700 bilhões. É os 41% pós-pandêmico. É o que Donald Trump promete, mais ou menos isso que Donald Trump pode investir na economia nesse segundo semestre para salvar, evidentemente, a economia não só do seu país, como ocidental. Porque se os Estados Unidos quebram, todo mundo quebra junto. Isso foi o que os milionários chineses arrecadaram com a alta dos ativos durante o período de
de março a julho deste ano. A segunda maior economia do mundo, a primeira grande economia a se recuperar da pandemia, ostentava um recorde de 415 bilionários que controlavam uma riqueza combinada de 1,7 trilhão, de acordo com um novo relatório do banco UBS, esse mesmo que desqualificou os papéis da IRBR esta semana, e a consultoria PwC. Em abril do ano passado, a China tinha 389 bilionários com um patrimônio líquido combinado de 1,2 trilhão. A criação de riqueza dos bilionários chineses ultrapassou a do resto do mundo, graças à capacidade do país de controlar o surto do novo coronavírus até março, o que elevou a atividade econômica e impulsionou a criação de riqueza nos setores de saúde, tecnologia, materiais e entretenimento. Uma enxurrada de ofertas públicas iniciais também impulsionou cerca de 2 dúzias de fundadores de empresas para o clube bilionário no primeiro semestre desse ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Bem, a matéria é longa, mas termina dizendo o seguinte: na China, a riqueza dos bilionários aumentou em 1/5 durante o período, e na Ásia Pacífico, que abriga o maior número de bilionários do mundo, a riqueza caiu 2,1% no período, como disse inicialmente. Empreendedores de tecnologia na China, incluindo o fundador do Alibaba, Jack Ma, e o fundador da Tencent, Pony Ma, deve ser assim que pronuncia, compunham a maioria dos bilionários da China, seguido por executivos nas áreas industrial, varejo, materiais e saúde, mostrou o relatório do Banco Mundial. Bem, é claro que os bilionários são os que mais ganham, evidentemente, porque investem mais. Mas os não tão bilionários também ganham, e os ricos ganham muito, e os médios também, o que eleva o patamar quase como um todo de endinheirados lá no país de Xi Jinping. Claro que a grande maioria do povo, que tem dinheiro apenas para comer, não está dentro desta festança, dessa orgia de riqueza. Então, isso significa também que o fosso, o abismo entre os ricos e os pobres deve ter aumentado. O documento não fala sobre isso, não cita esse aspecto, mas certamente existe hoje um abismo ainda mais profundo entre pobres e ricos na adorada China, por assim dizer, adorada, claro, por aqueles que louvam o comunismo como uma solução para a humanidade. Pois é, nós não vimos essa solução e nem veremos, porque ela esconde certamente mais pobres do que antes da pandemia. Mas o fato é esse: a pandemia, por estranha coincidência, deu à China uma vitória econômica, justamente quando estava perdendo a guerra econômica para os Estados Unidos. Com um golpe de sorte, vamos dizer assim, a China inverteu o quadro. Ela agora é quem está com tudo e não está prosa. Acontece que lá na Casa Branca tem um homem muito irritado com isso. Mas pensa num homem irritado. Pensou? Pois é. Acontece que Donald Trump vem defendendo a ideia, desde que a pandemia começou a gerar problemas econômicos, de que foi tudo uma grande armação da China. Donald Trump disse com todas as letras que o vírus é chinês, foi feito lá em laboratório, espalhado pelo mundo, e a China, enquanto isso, sabia muito bem como lidar com o problema. Donald Trump afirmou várias vezes que a China negou informações ao Ocidente e usou a Organização Mundial da Saúde para isso, para que o Ocidente não ficasse sabendo a tempo e nem como lidar com o vírus que ele chama chinês, o vírus chinês.
enquanto eles sabiam muito bem como isolar as principais cidades, isolar os centros onde a pandemia, onde o vírus havia se espalhado rapidamente e contornar o problema com a velocidade da luz, para logo em seguida recuperar a sua economia. Lá esse negócio de fique em casa, peça uma pizza, sintonize a Netflix, não pegou. Claro, o partido não deixou. Vá trabalhar, meu filho. Acontece que a China teve uma recuperação muito rápida, justamente porque os seus principais líderes, suas principais lideranças, sabiam como contornar o problema. Isso é o que está parecendo bastante óbvio hoje. Donald Trump disse que a China proibiu voos internos, fez um primeiro lockdown muito bem feito, mas ao mesmo tempo deixou os voos internacionais acontecerem de boa, contaminando todo o Ocidente. Se Donald Trump tem razão ou não, isso ainda não está claro, mas o documento do Banco Mundial mostra que há uma relação, sim, muito estreita entre a grande lucratividade da China e o vírus. Pois é. A China será o primeiro país, o único, melhor dizendo, o único país em 2020 a voltar ao mesmo patamar de crescimento do ano passado. Só de julho até o fim do ano, o Banco Mundial estima que a China crescerá, num todo, mais de 5%. Em meio ano, mais de 5%. Será o único país, repito, a voltar a ostentar uma economia como vinha apresentando antes da pandemia. E o Ocidente, por outro lado, amarga números terríveis. Aumento de pessoas pobres, falência, governos endividando-se para alimentar as suas economias e assim por diante. Quem saiu vencedor dessa guerra, é claro, foi a China, mas de que forma? E é isso que tem irritado Donald Trump. Ele sabe, ou melhor, ele afirma e sustenta que foi sim um jogo muito sujo. Tá, mas e daí? Fica assim? Ficará assim? Ficará por isso mesmo? Para Trump, não. Ele saiu da sua internação, ele saiu do hospital com um ânimo redobrado, principalmente em relação à China, a esta pendenga. Ele disse que a China terá, sim, que pagar pelo que fez. Essa matéria saiu hoje no Infobae, saiu há pouco no Infobae, e diz que o presidente Donald Trump voltou a criticar a China por sua falta de transparência no tratamento do surto inicial de Covid-19 no país, garantindo que as autoridades de Pequim vão pagar um alto preço pelo que fizeram aos Estados Unidos e ao mundo. E aí, evidentemente, nos cabe perguntar o que pensa Donald Trump fazer em relação à China. Que fará algo? Isso é praticamente certo, principalmente após as eleições. Se ganhar, e certamente ou provavelmente ganhará, Donald Trump não deixará a conta barata. Mas o que fará Donald Trump para punir a China? Certamente não será com agressividade ou força bélica. Trump está pensando seriamente, eu digo isso por minha conta e risco, uma forma de compensar os países endividados, principalmente os Estados Unidos, com esta riqueza que a própria China gerou nos últimos meses. Trump dará um jeito de confiscar bens, ativos e muito dinheiro chinês. Repito, digo isso por minha conta e risco, mas os indícios são muito fortes para nos fazer acreditar que será dessa forma. Na mesma balada da declaração de Trump contra a China,
O presidente fez também a declaração em um vídeo publicado na sua conta no Twitter, na qual antecipa a sua vontade de obter a autorização emergencial para o tratamento com anticorpos que recebeu lá no hospital Walter Reed, após criticar o novo coronavírus. Ele se referia especificamente ao Regeneron. A matéria do Infobae diz que Trump referia-se ao coquetel experimental de anticorpos policlonais da empresa farmacêutica Regeneron. O tratamento ainda está em testes clínicos, mas o presidente indicou que, após saber de sua existência, ele próprio sugeriu recebê-lo. E disse que assim que recebeu o tratamento, sentiu-se imediatamente bem. Ele disse: 3 dias atrás eu já me sentia bem, mas não tão bem quanto hoje. Em outra matéria do mesmo Infobae, o presidente diz o seguinte, que muito mais do que um remédio, o Regeneron é uma bênção de Deus. E segundo Trump, o tratamento não é algo que alivia os sintomas, mas sim uma cura total para o Covid-19. E aí é que vem o forte indício de que Trump tentará, pelo menos, colocar a mão no dinheiro chinês. Ele disse: o Regeneron estará em breve disponível para todos os residentes no país, nos Estados Unidos, e gratuito. Você ouviu bem. Quero que todos recebam o mesmo tratamento que o presidente, disse ele, num vídeo de 5 minutos que gravou no gramado da Casa Branca em frente ao Salão Oval. E esse tratamento será gratuito, o remédio será gratuito. Agora imagine, milhões de pessoas recebendo um tratamento gratuito. Como já bem sabemos há muito tempo que não existe almoço de graça, alguém pagará. E não serão os Estados Unidos, certamente, na visão de Donald Trump. Bem, isso não é uma forma bélica de lidar com o problema, mas poderá gerar um problema muito sério, porque a China, claro, não ficará assistindo tudo isso de boa. A guerra econômica tem sempre essa tendência de evoluir para algo mais do que para algo além do âmbito econômico. Mas o fato é esse: a China enriqueceu demais, soube tirar proveito do coronavírus e o resto empobreceu. E o resto que empobreceu não ficará tranquilo enquanto não tiver pelo menos parte da solução econômica resolvida. E aí temos alguém na Casa Branca disposto a esse tipo de confronto. A ver, a conferir. Pois é. Falando em pobreza, e para terminar, uma notícia bastante curiosa ontem no RT News. Um caminhão carregado com 150 suínos tombou no município de Pilar, na província de Buenos Aires, Argentina. Imediatamente um monte de veículos, depois que souberam que um caminhão de porcos havia tombado, vários veículos pararam perto do caminhão e o pessoal desceu e foi recolhendo os porcos. O fato bizarro é que alguns foram até degolados ali no local antes de serem levados para casa. Isso pode, sim, indicar que a Argentina está passando por sérios problemas, principalmente alimentar. Deve ter muita gente lá já com muita fome para se dispor a caçar porco pelas rodovias, degolá-los ali mesmo e levá-los para casa. Bem, nós sabemos que existe sim um seríssimo problema econômico na Argentina, não só por conta do coronavírus, mas pela política comunista implantada pelo seu líder, que nunca deu certo em lugar nenhum, é claro. Mas
Seja como for, é uma cena curiosa. Eu não posso passar o vídeo aqui porque certamente derrubaria o canal. Mas é bastante, meio apocalíptico. O povo degolando os porcos na rua, colocando o porco ensanguentado dentro do carro. É apocalíptico, porque isso pode se estender para outros países, já que o índice de pobreza aumentou e muito, mas não só o índice de pobreza. O que aumentou também é o índice de carência de alimentos em muitos países. Ontem eu conversava com um amigo que me dizia o seguinte: olha, tem muito frigorífico aqui na nossa região que está parado já há vários dias, porque não tem boi para bater, não tem carne. Ué, mas cadê a carne? Cadê o boi? Está indo tudo para a China, irmão. Navios e navios estão levando gado vivo. Mais de 11 mil cabeças saíram do Brasil há poucos dias em direção à China. Vivos, em navios, vivos. Claro, os bois não vão nadando até lá, né? Pois é, a China, que está cheia de dinheiro, está comprando tudo e fica muito atraente para a nossa balança comercial vender o nosso alimento para eles do que para o mercado interno, porque afinal ganha-se muito mais vendendo para quem está pagando bem, para quem está com o bolso cheio, claro. Mas o resultado pode ser dramático. Quem sabe essa matéria da Argentina seja um prenúncio do que poderá eventualmente vir pela frente. Se o clima não ajudar, a safra do ano que vem pode ficar bem comprometida. Comprometendo a safra, compromete também o agronegócio, compromete o agronegócio como um todo. E aí a consequência imediata é a falta do alimento no mercado e o encarecimento do pouco que tiver. Isso é o estupim, sim, para o apocalipse, podem ter certeza. Mas eu não estou aqui para desanimar ninguém, é apenas um alerta. Por isso é muito importante que Donald Trump vença essas eleições, porque Joe Biden, como todos sabemos, se vencer, será um grande amigo da China, como foram Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton e por aí vai. Por enquanto é isso, amigos. À noite nós volta, se Deus quiser. Até depois.